Mix, com a apresentação de Diógenes Dantas e participação de Pedro Neto e Cádia Alves. Jornal da Mix. Oferecimento: Nossa Moto Yamaha, sua concessionária Yamaha em Natal. Ligue 3613-0107. Divep, sua concessionária Ford no Rio Grande do Norte. Instagram @Divep. Hyundai Mervos, sua concessionária Hyundai do Rio Grande do Norte. Siga @Hyundai Mervos. VNZ Jeep, sua concessionária exclusiva Jeep em Natal. Siga @VNZ Jeep. Via Diesel, seu lugar do bom negócio. Lumiarte, material de construção com preço imbatível. SESI Clínica, serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica. Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. Bom dia. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Olha, são 7h16 em Natal. Estamos de volta com o Jornal da Mix. Hoje, nosso convidado é o ex-senador e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Depois de ser escanteado e ignorado pelo PT nos planos para 2026, Prats avalia o quadro político para eventual candidatura. O economista e advogado tem se reunido com líderes partidários e sinaliza que pode deixar o Partido dos Trabalhadores. Jean Paul está aqui com a gente. Bom dia, Jean Paul. Bom dia, Diógenes. Bom estar a casa de volta, né? Casa diferente, mas é a sua casa, então é um prazer estar aqui de novo. As nossas vozes unidas, né? Volta e meia, quem está ouvindo aí vai reconhecer dos tempos lá do nosso jornal pela manhã. Cádia, Pedro, também bom dia para vocês. Já vamos começar falando sobre política, e é isso mesmo que eu disse aqui agora há pouco. Você foi escanteado dos planos do PT para 2026 e tem conversado com líderes partidários. O que é que você vislumbra aí com opções para você? Diógenes, meus amigos, eu não vislumbro nada ainda, por incrível que pareça. E assim, acho que já falei o suficiente dessa questão toda de escolha de candidatos e do Partido dos Trabalhadores. E o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou aguardando, porque o Partido dos Trabalhadores está num processo, inclusive, interno de eleição. Do PED, né? Ontem, inclusive, houve um debate assim, de muito bom nível entre os candidatos à presidência nacional do PT. E eu tenho contatos e amizade com pessoas do partido nacionalmente também, bem como preciso conversar com a governadora Fátima, que é uma líder... Você vai participar do PED aqui, que a eleição vai ser provavelmente, 6 de julho? Mas não como candidata a nada, como normal, né? Filiação normal. Mas vai apoiar alguém? Não, ostensivamente não vou participar desse processo dessa forma. Mas, voltando assim ao meu caso, eu ainda devo essa conversa com Fátima, que é a pessoa que me convidou para vir para o partido, para ser suplente. Então, eu sou muito certinho nessas coisas, sabe? Por mais que as pessoas considerem, não dê bola para isso, porque é escanteado, ou isso, aquilo, outro, eu não considero que isso seja justificativo para você agir da mesma forma também. Acho que realmente eu poderia ter sido consultado uma série de coisas e tal. Alegaram que eu não estava no estado e tal, no dia que aconteceu essa ou aquela reunião, mas isso absolutamente não é desculpa, porque esses processos se dão ao longo de meses, não de dias. Tá, mas peraí, só para eu entender uma coisa. Até hoje você não teve uma conversa com a governadora Fátima Bezerra sobre tudo que aconteceu nos últimos meses? Lançamento de pré-candidatura, confirmação de candidatura dela ao Senado? Nada, Jorge, até hoje? Nada, nenhuma conversa dessas. Alguns interlocutores vieram falar para justificar e tal, tudo isso, mas esse troço já passou. O candidato do PT é Cadu é um cara bom, é um bom candidato, é uma pessoa, inclusive, que eu considero um amigo, um cara, inclusive, é botafoguense como eu, entusiasmado botafoguense, guerreiro. Pelo menos no futebol. Então, a gente convida bem, mas, assim, eu tenho que pensar também um pouco em mim, né? Eu não querendo puxar só para mim, pelo contrário, na política eu sempre digo que o partido é quem manda, o partido mandou eu ficar fora. Esse aqui é o entendimento que eu tenho. Então, o partido não tem plano para mim. Então, eu quero perguntar isso derradeiramente, tanto nacionalmente quanto no âmbito estadual, dizer, olha, tem planos para mim? Tem alguma coisa? Não tem? Tá bem, ok. Aí eu vou decidir duas coisas. Se eu fico em política
ou se eu simplesmente dou um tempo. Também não há problema em dar um tempo. No meu caso, eu não vivo de mandato, faço política porque gosto, entrei na política porque quis ajudar o processo, um grupo político, o meu estado, que é o meu estado esse hoje, né? Não faria política fora daqui e talvez não fizesse política fora do PT, caso tivesse havido um plano, ou pelo menos algum alento, alguma coisa. Olha, você fica aqui com a gente porque você tem valor para nós, você é um ativo político relevante para nós, enfim, provou-se através dos desempenhos dos mandatos que teve e da candidatura que teve em Natal, um ativo importante e tal. Mas eu não senti isso. Então, assim, se está nessa forma, dou o direito também de tomar meu rumo, né? Perceber isso e tomar um rumo. Você falou, você vai decidir se fica na política ou não, mas ficando na política, você fica no PT? Não, exatamente isso que eu estou dizendo. Fico após a conversa. Se houver uma conversa, vai depender do fato. Eu senti que tem planos. Não, o PT tem planos para você. Porque você pode dizer o seguinte, não, mas você que tem que fazer seu plano, você que se vire, vá lá no partido e se apresente. Mas eu, particularmente, estava dizendo aqui em off com vocês, eu não trabalho assim na política. Eu trabalho assim profissionalmente. Profissionalmente eu sei o meu rumo. Sempre soube. E sempre cheguei onde quis e planejei. Mesmo que demorasse. E mesmo que tivesse muito obstáculo. Pessoalmente, você decide sua vida, da sua família, tudo isso, mesmo em conjunto com ela e tudo mais, você decide. Agora, politicamente, quando você entra num partido político, para mim, você se torna mais uma peça de um técnico, como se fosse um técnico de futebol, que escala o time. Então, quem escala é o partido. E o Partido dos Trabalhadores sempre teve essa tradição de a base, claro, com a cúpula também, mas a base escolher e decidir o processo eleitoral e os candidatos de acordo com seus potenciais. Se o partido, eu assumo, entende que eu não tenho potencial nenhum para não estar apresentado nem colocado para nada, então eu não estou mais naquele time. É aquele momento que você não é escalado mais no time de futebol, você diz, poxa, eu vou tentar jogar em outro time, né? Mas isso é uma cogitação para mim hoje. A segunda coisa é a cogitação de estar ou não na política. Porque pode haver um momento, como uma pessoa normal, um cidadão normal que não depende da política, que você diga, olha, não, vou passar um tempo de novo na iniciativa privada, em conselhos, em lugares, eu estou boas propostas hoje, tem boas saídas aí. Para que eu vou ficar me disputando para ser candidato a alguma coisa se as pessoas não querem isso? Então, vamos seguir o caminho. Mas não é justamente isso, senador? Na hora em que o senhor... Não é um descaso do partido para com o senhor? Não importa, eu não considero descaso. Eu considero, como eu te disse, realmente eu não considero, não estou fazendo demagogia, não. Realmente eu não considero. Se o partido é partido político, ele tem insensibilidades que ele tem licença poética para ter, por decisões de partido. O partido se junta lá em grupos, etc., o que eu cheguei a criticar, porque eu não vi um processo decisório tão democrático assim, mas um grupo se definiu lá e disse, olha, está aqui, o candidato é esse para tal coisa, os candidatos são, obviamente, a governadora é candidata ao Senado, porque é uma vaga cativa e merecida para ela, que o partido concedeu, mas o partido disse, olha, Fátima não foi o presidente Lula que ungiu só, não. O partido quer Fátima no Senado, merecimento, pela obra toda do mandato, dos mandatos que ela acumulou, então ela merece isso. Então o Senado está definido. Deputado federal tem que definir, tem as correntes, tem toda uma discussão ainda, e inclusive ainda vai ocorrer teoricamente, mas meio que já está tudo definido. Então eu não vejo esse espaço. Agora, também não estou dizendo necessariamente que eu saia, por exemplo, uma decisão de não ficar na política pode envolver não se filiar ou se deixar filiado e não participar de processo nenhum. E ter 4 anos, 5 anos de vida normal, empresarial, tranquila, exatamente. Senador, apesar de não ter essa definição, você estava adiantando para a gente nos bastidores que já há conversas. Sim. Você já identificou afinidade com algum outro partido? Sim, veja, Cádia, esse processo das conversas também é uma coisa que merece explicação, porque, por incrível que pareça, infelizmente, as pessoas que fazem política desse jeito têm que ficar se explicando toda a vida. E eu me inspiro muito em pessoas como Paulo Paim e pessoas da antiga política, né, do Brizola, outros, Darcy e tal. São as pessoas que eu me inspiro aí em fazer política, e respeito. Então, assim, é preciso conversar com todo mundo. E é preciso reconhecer, mesmo os adversários que a gente discorda crucialmente, mas reconhecer aqueles que jogam na política e os que não jogam na política, que são golpistas, que são,
enfim, malignos, de fato, né, que jogam nos bastidores, que jogam por trás sempre, traiçoeiramente, mas aqueles que jogam na política, mesmo adversários, devem ser respeitados, devem ser até ouvidos sobre as circunstâncias das coisas. O entendimento que às vezes a gente tem das coisas, ele é um pouco filtrado por tudo aquilo que você lê, inclusive hoje, por conta de rede social e tudo isso, você sabe, tem as bolhas e tal, então você só lê o que te agrada, em tese, ou o que mais ou menos você já procura, ou o que chega para você e que vai se acumulando ali. Então, esse processo é para cortar isso, você precisa procurar e deixar-se ser procurado por pessoas diferentes, que pensam diferente. Então, é por isso. Então, às vezes eu me encontro com alguém e a turma já vem, olha lá, foi se encontrar com fulano de tal, vai se filiar ao Republicanos. Porra, pelo amor de Deus, né? Eu sou uma pessoa visceralmente de esquerda, né? E se mesmo que me filiasse a uma legenda neutra, que não é o caso do Republicanos, seria para levar para lá um viés de esquerdização daquela legenda, então, se ela me aceitasse. Não, existe sempre a possibilidade de você, ao mudar de partido, se considerar isso, se filiar ou não a outra legenda. Como eu disse, vai depender também de querer ficar na política e necessitar estar filiado. Pode haver uma necessidade disso. Por quê? Posso simplesmente ficar sem filiação. Mas só para completar, esse processo de consulta às pessoas deveria ser natural. As pessoas deveriam entender naturalmente isso, né? A não ser que seja uma pessoa que tenha xingado a sua família até a 5ª geração. Não, tem gente que é incompatível, você não pode mais conversar porque você está bloqueado por uma coisa, um conflito individual, né? Mas em outros casos você tem que ouvir todo mundo e conversar com todo mundo. A mudança de sigla é uma possibilidade. Eu li em algum lugar que, se você deixar o PT, pode ir para uma sigla de centro-esquerda, que esteja alinhada com vocês. É isso? Isso procede? Poderia, mas poderia também não ser o caso. Agora, essa sigla, uma coisa com certeza, como eu disse, apesar de, às vezes, estar vestido de terno e tudo, não ter mesmo o físico do rolo do esquerdista militante de juventude, mas, né, já tive cabelo comprido, já tive toda essa fase, eu sou uma pessoa de esquerda. E por que eu sou uma pessoa de esquerda, antes que as pessoas rotulem negativamente? E a direita fez isso muito competentemente. A direita trabalhou nos últimos 20 anos muito competentemente nessa rotulação. Como também a esquerda, ao sair da ditadura militar, trabalhou muito bem esse rótulo de que ser direita era uma coisa vergonhosa, porque imediatamente significava apoiar a ditadura, etc. e tal, a tortura, tudo isso. Então, do mesmo jeito que fizeram de um lado, fizeram do outro, nos tempos para cá, principalmente depois de Lava Jato, aqueles escândalos todos que pintaram o PT e a esquerda como eternamente e totalmente corrupta, etc., e sujeita a isso. E aí ligavam isso ao Estado forte. Esse pessoal só quer o Estado forte para roubar, né? Então é fácil, você faz uma ligação besta dessa e o povo, a maior parte das pessoas desavisadas, que não estão ligadas na política, muito menos na teoria, claro, do Estado, etc. e tal, por não ter obrigação nem disso, imediatamente associam a isso. Olha, todo mundo que é socialista, comunista ou mesmo de esquerda leve, né, de alguma forma, quer o Estado forte porque quer se locupletar dele. E eu digo que não. Eu digo que o Estado brasileiro é necessário ser forte, suficiente, porque nós precisamos ter educação pública de qualidade, porque nós precisamos ter segurança pública, que não é meter arma na cabeça do cidadão e o cidadão está armado em casa, todo mundo está armado e virar tudo um faroeste gigante, e porque nós temos que ter saúde pública. Então, há países que são, não digo socialistas, porque isso teria uma imprecisão, mas há países que têm governos de esquerda sustentados ao longo do tempo, com qualidade de vida, que atrai, inclusive, brasileiros de direita que vão morar lá. Então, isso é bonito no país dos outros, mas no nosso a gente não aceita. Então, a gente tem que ter uma esquerda de qualidade. E os governos Lula e Dilma chegaram a trazer, tem o mérito de ter trazido isso para a frente da gestão do Estado brasileiro. Se deteriorou um lado ou outro, se um não gosta de um ou de outro, se cansou do discurso, se ficar... Aí é outra discussão. Mas ser esquerda não é motivo de ter vergonha de absolutamente nada. Ser de esquerda é algo valioso para o Brasil. O senador Jean Paul Prats entende que houve uma tentativa de golpe? Houve, com certeza absoluta. Não há a menor dúvida disso. Não há a menor dúvida disso. Não se tem que tripudiar, dizer que o Supremo está exagerando, coisa nenhuma. Essas pessoas, olha, eu posso dizer assim, de cadeira, eu tive 3 desses membros do Supremo, foram meus professores na UERJ.
essas pessoas, você pode aventar qualquer coisa. Tem gente que diz que tem familiar, que ganha dinheiro com o evento, que não sei o quê, menos que eles não sejam defensores do Estado Democrático, independente das outras atividades, das outras coisas. Pastor, o Supremo, quando você chega ao Supremo Tribunal Federal, você é uma autoridade, diria, máxima de um poder brasileiro, do poder do Estado brasileiro. Então você não pode brincar de inventar golpe. Aquilo existiu e tem provas. Tem provas. Na época foi o Joaquim, o Barroso e o Fux. Eram professores da UERJ. Pegando só o gancho que o senhor está falando, lembrando que o hoje mais odiado e mais combatido foi a indicação, não do Lula, mas do Temer. Exatamente. Alexandre Moraes. E Alexandre Moraes, quando foi indicado, você lembra que a esquerda bateu muito. Bateu esse bastante. Cara, é isso, aquilo, isso aí é coisa do Temer. O Temer botou o amigo dele para defender ele. Como é que esse cara, de repente, virou o defensor do comunismo, da sociedade? Não faz o menor sentido essas teses. Então, ele está fazendo, a meu ver, muitos não vão gostar de que eu diga isso, mas está fazendo um trabalho valorosíssimo. Se há contestação sobre determinados atos, como também na Operação Lava Jato, houve muitos, que contestem na justiça, que façam isso, e alguma hora isso vai voltar, como no caso anterior aconteceu também, anulação de provas, anulação de atos, né? Se houve algum exagero, alguma coisa, serão averiguados. A justiça demora no Brasil, mas ela ainda funciona, principalmente nas superiores. E eu não estou sendo ingênuo falando isso, não, eu sei do que eu estou falando. Só para eu virar essa página da política, você falou que ainda espera ter uma conversa com a governadora Fátima Bezerra, perguntar se o PT tem planos para você, mas quais seriam os seus planos? Porque na intimidade você tem seu pensamento do que você poderia representar bem o Rio Grande do Norte, pela sua experiência como ex-senador, como ex-dirigente da Petrobras e pelo que fez, inclusive, aqui como secretário de Renováveis. Seria ideal, claro, que se desse continuidade a essa carreira, digamos assim. Mas, às vezes, mesmo nas carreiras profissionais, você tem interrupções, por motivos ou outros, né? Eu considero que, eu gostaria de estar no Senado, talvez outros mandatos, não sei, talvez se fosse mais adiante, eu até pegasse um mandato estadual, porque eu acho interessante aqui a dinâmica da Assembleia e do processo. Mas eu estou falando genericamente, tá? Não estou falando agora nesse processo, não. Estou falando genericamente. Você me perguntou planos? Você gostaria de ter essa experiência, Eu adotei o Rio Grande do Norte há 22 anos atrás, né? Não tive mandato até ser senador da República. Então, se é de convir que é uma decisão difícil, né? Porque as pessoas pensam que, se for para federal, é um retrocesso. Se for para estadual, mais ainda. Mas eu não acho isso, não. A governadora Vilma, nossa amiga em comum e brilhante líder política desse estado, terminou como vereadora. Eu acho que foi até um erro na época de decisão. E o senador Eduardo Suplicy é a mesma coisa. Exatamente. Então não tem nada a ver. Às vezes tem a ver com o fato de você querer ficar morando no seu lugar, não querer ir a Brasília tanto tempo, não ter aquele mandato, já ter exercido outros mandatos e outras atividades. Então, assim, eu não descarto nada. Mas, voltando para não fugir da pergunta, qual seria o plano? Hoje, meu plano é principalmente reestruturar minha vida profissional. Não que eu ocupe os mandatos, e nesse período da política, por ter desestruturado, não. Mas, naturalmente, a vida profissional também meio que perdeu aquela atualização que eu vinha sempre levando na minha vida. Mas isso você vem fazendo desde que saiu da Petrobras. Um ano, mais ou menos um ano, já faltam poucos dias aí, fez um ano que eu saí. 6 meses de quarentena, depois outros 6 meses que eu realmente consegui reestruturar isso. Está quase finalizando. Agora, mais 2 semanas, eu fecho o portfólio de receitas fixas, e eu não tenho problema nenhum de falar nisso, de conselhos e de funções que me somam uma remuneração que eu considero adequada para a minha vida. Como profissional. Com isso, aí eu vou olhar em julho todo esse panorama. Tá tarde. Paciência. É a minha vida antes. Eu não estou aqui pela cronologia da política, estou pela minha cronologia. Infelizmente, eu saí lá em meados de maio do ano retrasado e tive que fazer esse processo todo agora, do ano passado, aliás. Tive que fazer esse processo agora. Então, vou olhar isso em julho. Não estou com pressa. Se tiver que ir para uma candidatura de alguma forma e sentir que tem condições, porque também sair quixotescamente não faz sentido, eu irei. Mas se não sair também não tem problema. Então eu vou olhar as siglas, eu vou olhar o próprio PT primeiro, eu vou descartar totalmente, dizer assim, esgotar todas as possibilidades de PT. Depois a gente vai ver outras coisas. Aí vamos ver siglas de esquerda.
E vamos ver se elas Mas têm há condições. ambiente para fazer planos no PT? Essa é a questão que Não sei se tem, todos não, falam, não sei, fazem não. em relação a você. Hoje eu não tenho sentido nenhum. Planos do PT, você não vê tenho sentido sentido nenhum. nenhum. Eu não tenho visto nenhum sentido, nenhum plano do PT, nem para mim, e nem eu tenho conseguido colocar qualquer reflexão sobre o plano meu para o PT. Eu não vejo espaço, inclusive. Já está tudo meio que tomado, está tudo meio que definido, é ou não é? Está tudo roteado. Você mesmo já é, não é o que eu falo assim, cada um do seu espaço. Mas está todos ocupados, as vagas que têm condições de eleição estão ocupadas. Então, ou você vai fazer ali, bater esteira, como dizem, né? Ou você não tem espaço mesmo, né? Senador. E às vezes você tem que se tocar, diz, olha, se o partido se juntou e tal, e não deixou espaço para você, é porque você não faz parte dos planos. E aí é aquele negócio, você toca e sai. Embora já tenha passado um ano da sua saída da Petrobras, o senhor se considera traído dentro do partido? De jeito nenhum. Do partido? Sim. Não, do partido não. A saída da Petrobras não teve nada a ver com o partido. Foi a decisão do presidente? Nada a ver com o partido. Foi uma decisão final do presidente, claro, mas induzida Por pessoas do partido? por pessoas do entourage do Palácio Planalto. Que não Que fazem nem são parte do partido. O Alexandre Silveira não faz parte do partido. Mas Rui Costa Rui faz. Costa faz, mas não é até por hoje. ser do partido que ele atuou. Ele atuou por outros interesses, ele atuou como pessoa da Casa Civil, personagem do Palácio. O senhor não atribui ao PT qualquer problema que Zero. teve na Petrobras. Zero. Sendo Rui Costa. Zero. O Rui Costa não atuou como pessoa do partido PT. Ele podia estar em qualquer Então, o senhor partido. atribui somente Era ao a Alexandre? função- Não. Não? Eu A sempre Rui- atribuí a Rui e Alexandre. Aos dois. E eu sempre deixei isso claro, não é por implicância nem por querer rotulá-los, não. Foi porque é verdade. Então, assim, eu tenho transparência em relação a isso. Os dois eram antagônicos às teses que eu, juntamente com o Fernando Haddad e a Luiz Mercadante e alguns outros, tínhamos. E nós, como time, perdemos a disputa porque eu fui tirado. E ao me tirar, eles venceram essa guerra e ocuparam a Petrobras de alguma forma e fazem a Petrobras fazer o que eles querem. Então, essa era a disputa. Muito simples. É muito simples isso aí. Não foi o partido, então, né? E não é porque não falar nisso, não há problema nenhum. Eu converso, se o Rui Costa chegar aqui, eu converso com ele e digo a ele, Rui, você fez isso. Pronto. Como falava sempre, sinceramente. O Alexandre é a mesma coisa. Alexandre, a gente discorda sobre alguns rumos da política energética. Ele é um cara que entrou agora, né? Ele não sabia nem o que era um megawatt, né? Passou a conhecer, porque, claro, quando você chega no nível de ministério, as coisas chegam a você meio prontas, mas você está mais sujeito a opiniões externas. Quem chegar com mais força, quem chegar com um lobby mais forte, eventualmente vence o convencimento do ministro. Isso tem acontecido. E isso eu tenho dito transparentemente. Agora, com o PT não teve nada a ver. Essa aí a gente tem que livrar. A questão do PT é outra, é se há espaço para o Jean Paul Prats no PT do Rio Grande do Norte para fazer política nacional ou local. É outra coisa, são trilhas paralelas, né? Não tem nada a ver com a saída da Petrobras. O PT não tem a menor responsabilidade pela questão da Petrobras. Ali foi uma questão realmente de setor, de disputa econômica e setorial pela empresa e pelo que se pensa fazer com política energética no Brasil. Posso entrar em detalhes depois se vocês quiserem, mas é uma coisa muito mais técnica do que política. Ainda nesse assunto, a sua gestão à frente da estatal, da Petrobras, foi muito marcado pela tentativa de tornar o preço dos combustíveis mais previsível. A política atual, você considera que ela é sustentável? Deixa eu só complementar, porque era o que eu estava pensando em fazer. Um ano depois da sua saída, a Petrobras está melhor ou pior? Não há dúvida nenhuma que, bom, ela melhor. O que é que acontece? Nós ressuscitamos a Petrobras. A Petrobras, quando eu digo nós, é porque não sou só eu, não cheguei lá com uma varinha de condão, né? Foi um time, uma diretoria competentemente designada, de técnicos, né? Sem imposições de fora, né? E o time da casa, né? Que o time da casa percebeu, disse, olha, chegou uma gestão que não vai mais vender a Petrobras em pedaços. Então, a pessoa que estava lá, por exemplo, na refinaria do Paraná, na refinaria do Rio Grande do Sul, na Reneste, aqui em Pernambuco, recém-construída, né,
que estava preparando-se para ter o caos na sua vida, inclusive privada, o ser ou demitido, ou reduzido, ou com tudo que aconteceu de venda, os ativos que foram vendidos, Refinaria da Bahia, BR, etc., quantidade de demissões, trocas. Aqui foram 21 ativos. Aqui também as vendas, né? Que o pessoal todo teve que sair daqui, né? Estava confortavelmente estabelecido, com as crianças na escola, com a vida organizada. Então, essas pessoas estavam também completamente em estado de absoluta crise de nervos, né? Há anos. Imagina, aí você chega como presidente, vestido com a roupa deles e diz, olha, acabou isso, fiquem tranquilos, chega a me arrepio, voltem para casa, trabalhem duro para mostrar que essa empresa não precisa de ser vendida para ser eficiente, não precisa de ser uma empresa de mercado para entregar o que o Brasil precisa e que o mercado espera, inclusive seus acionistas que estão botando dinheiro aqui e que continuam, aqueles que estão com a gente agora, estão numa jornada nova, sabem que esse é um governo que usa a Petrobras no bom sentido, não no mau sentido, não na politicagem, mas para fazer política energética, etc. e tal. E eles ficaram conosco. Esses acionistas, Jorge, quando compraram a ação, no dia que eu assumi, era um valor. Quando nós saímos, esse mesmo acionista, se ficou com a ação esse tempo todo, 20 meses, ele teve 113%, por acaso, 113% de valorização em dólar. Em dólar, não tem nada a ver com câmbio, não, em dólar. Um ano e meio. O valor da empresa, tá? A ação chegou mais de 10 vezes, ela bateu o recorde histórico de valorização da ação. Imagine, isso no governo Lula, com um presidente filiado ao PT. Isso nunca foi chamado a atenção. O governo do PT e o cara filiado ao PT, presidente, entregou em 23 o melhor resultado da história da empresa de 70 anos, sem vender um ativo. O melhor resultado da história sem vender ativos. Nenhum ativo. Não caiu um tostão de venda de nada. Em 22 caiu. O resultado foi até um pouco melhor, mas caiu o dinheiro da venda da Refinaria da Bahia e caiu o dinheiro da venda da BR, nada menos do que foi vendida toda a nossa rede de postos, toda a rede de distribuição, base de distribuição do país todo. A empresa ficou sem pé. A empresa tem um pé no mercado. A distribuidora é sempre o pé de uma petroleira. Ela está no chão. É ela que fala com o consumidor final. A Petrobras hoje está flutuando. Ela vende até a refinaria. Depois da refinaria, ela não fala mais com você, comigo, com ninguém. Ela não tem mais. Ela não teria nem motivo mais para ter propaganda. Porque ela não vende nada para você. Ela não vende nem lubrax, nem lubrificante ela vende mais. E mais, os postos de gasolina dela tem a marca dela, mas lá dentro pode ter um combustível de outra marca. Porque o contrato foi tão absurdo, eu dizia isso no Globo News, né? O contrato é tão absurdo, esse contrato não existe. Ninguém tem uma marca franqueada. Isso. Adelmo está aqui ainda para trás. Você sabe, Adelmo. Ninguém franqueia sua marca, ainda mais uma puta marca como é a Petrobras, e deixa o cara usar. É tipo assim, é uma garrafa de Coca-Cola que tem outra coisa dentro. Aquele refrigerante lá do norte, Jesus. Tipo, eu inclusive gosto muito de Guaraná Jesus, não ia fazer essa comparação. Mas é como se fosse uma Guaraná Antártica com Guaraná Jesus dentro. Sem demérito para ninguém. Pode ser combustível da Shell, tudo bem, beleza. Mas você vai numa bandeira Petrobras, você quer Petrobras. Então, assim, esses resultados mostram que a gente teve muito sucesso. E a Petrobras, para responder a você, hoje é muito melhor. Aí você diz, não, mas passou um ano também de outra gestão. Basicamente, ela continuou essa gestão, não deu muita diferença. Quando eu digo que a gente tinha divergências lá, e elas atrapalharam muito, são divergências em coisas muito pequenas, que parece que são feitas importantes pela política, como a questão de navios, questão de fertilizante e tal, mas que para o resultado da empresa é microscópico. O Jorge esteve lá com a gente e sabe, a dimensão de gás de cozinha, fertilizante, navio, etc., para a Petrobras, no resultado dela, é nada, é muito pequeno. Sendo que a questão dos navios estava pronta. O ministro Rui Costa engavetou, ele escondeu o projeto das compras de navios, que depois foi revelado como uma o Jean saiu, agora estamos aqui fazendo navio. Nada, esse negócio estava pronto. Inclusive chamava-se Mar de Oportunidades, esse projeto. A questão dos fertilizantes estava toda encaminhada, as 3 plantas estavam encaminhadas. A questão da Unigel estava encaminhada, a questão da planta lá de Mato Grosso do Sul estava totalmente encaminhada, e a questão do Paraná, eu levei a presidenta Gleisi lá
para fazer a visita e mostrei, olha, vamos recuperar e vamos colocar para funcionar a Fafem aqui do Paraná de novo. Então também não era razão para notinhas de jornal. E essa planta eu cheguei a visitar porque fica vizinha a refinaria lá. Exatamente, do Paraná. você foi lá, exatamente. E você sabe que a gente já tinha anunciado, para as 3 havia solução. E do gás de cozinha, mesma coisa, nós já tínhamos todo o programa de gás, digamos, mais popular, gás social, e o reconhecimento que o gás de cozinha é um combustível social de transição, nasceu na nossa gestão. Então, assim, as críticas não tinham absolutamente, eram notinhas maldosas. Por fim, a questão dos dividendos, que você se lembra que teve essa crise também. A Aljan quis distribuir os dividendos extraordinários para os acionistas e o ministro, os 2 ministros não queriam. Ora, tem sentido você apresentar o melhor resultado da sua história, o cara está acompanhando sua trajetória toda, apesar de, entre aspas, ser um governo do PT e um cara, como eu disse, filiado ao PT no comando, o cara acompanha essa trajetória, aí você apresenta o melhor resultado, no final você diz assim, olha, mas eu pensei melhor aqui, dividendo 0 para vocês. Segurar o O dinheiro. que eu propus? Meio a meio. Metade guarda, metade distribui. Porque você premia o cara que acompanhou você até ali. Acompanhou? Não, começou com você. Começou, né? E ficou. Não saiu, porque a maior parte vendeu. Lembra que quando foi anunciado o nome, caiu a ação, depois que voltou a subir por causa do perfil de quem era, etc e tal. Enfim, no final fizeram aquela intriga toda, disseram não, ele votou contra a proposta do governo, só que não era, a proposta era a minha, a proposta era meio a meio. E eu me abstive para justamente não contradizer a ordem do governo, que naquela época era adia um pouco a decisão, não toma essa decisão agora e vamos tomar ela mais adiante. O que fizeram mais adiante? Exatamente o que eu propus. Japô, recentemente o IBAMA liberou, pelo menos a parte pré-operacional da margem equatorial lá no norte do país, né? No Amapá. Então, parece que está chegando aí uma licença, primeiro de pesquisa e depois de exploração. De uma vez por todas, essa novela vai acabar, na sua visão? Você que, inclusive, participou dessas conversas com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente e com todos os setores, inclusive com a classe política do Amapá. E sempre com o maior respeito à ministra Marina e ao Agostinho, presidente do IBAMA, que foi deputado federal na minha época também de senador. O respeito máximo a essas pessoas, respeito máximo aos órgãos ambientais estaduais e o federal, que é o IBAMA. Acima de tudo, respeito total a essas pessoas, porque essas pessoas têm uma vida difícil, meu amigo, porque elas estão ali entre a cruz e a caldeirinha sempre, a turma que cobra que não se faça mais nada, que assim, vamos voltar para o tempo das cavernas, não vamos mais produzir energia nenhuma, porque não pode mexer em nada, e a turma que quer passar, como diz, passar a boiada. E por que é importante explorar petróleo na margem equatorial, que inclusive inclui o Rio Grande do Norte? Aquele argumento, né? A gente joga esse argumento sempre tem gente para dizer que não é bem assim, mas a minha convicção é que nós continuamos precisando de petróleo. Então, nós precisamos de petróleo nos próximos 40, 60 anos. Seja para automotivo, seja para outros motivos. Petroquímica, plásticos, tudo isso aqui é petróleo. Tudo que você aqui em volta é petróleo. Essa espuma aqui é petróleo, sua roupa tem lycra, é petróleo, tudo é petróleo. Então, assim, você precisa de petróleo. E vai continuar precisando, porque a transição energética não é uma ruptura. A transição energética é uma evolução energética. Você vai evoluindo, melhorando o seu padrão para diminuir a emissão de carbono. Mas isso é para e passo. Então, se você precisa de petróleo ainda e tem uma nova fronteira promissora, e veja, eu estou dizendo que essa novela não acaba agora, porque nós estamos só arranhando a superfície, nós estamos começando um primeiro poço exploratório apenas. São pelo menos 4 ali para delimitar um reservatório e 16 na margem equatorial. Então, se você tiver esse tempo todo para fazer cada licença dessa, vai ser uma loucura. Você não termina o petróleo e a gente não furou, né? Mas, nesse caso, eu acho que agora vai evoluir. Passa o primeiro, vai se ver que não tem grandes riscos, é um poço exploratório, é um poço que não produz petróleo, não escoa petróleo. É um testemunho que vai ser saído, um testemunho de rocha que vai dizer tem petróleo ou não tem petróleo, acabou. Não havia necessidade dessa parafernália toda aí. Mas, como é Foz do Amazonas, etc. e tal, a Petrobras cumpriu tudo rigorosamente que o IBAMA pediu, né? Então, agora não tem por que não sair. Vai sair uma autorização para fazer a APO, que é a avaliação pré-operacional, que nós fizemos aqui na Praia de Fortim
para o poço aqui na frente do Rio Grande do Norte. A base ficou lá em Fortim do Ceará, mas o poço era aqui no Rio Grande do Norte, que é Pitu Oeste Anhangá, que nós furamos, enquanto a sonda estava desocupada, né, esperando lá a licença. Lembra que a gente até... E deu bom. Teve Foi maldade até nisso, né? A turminha lá do lado do presidente foi lá dizer, olha, ele quer ser governador do Rio Grande do Norte. Está começando a perfurar lá. Tirou primeiro. a planta daqui para ir, a sonda daqui para ir furar lá e tal. Balela, uma baboseira. Imagina, longe de período eleitoral, sem absolutamente... Quem é que se elege governador de algum lugar porque tirou uma sonda, tecnicamente, de um lugar para furar um poço no outro lugar? Não existe, né? Mas tudo era motivo. Então, fizemos os 2 poços, tiramos a tema de que tem petróleo, sim, essa é a boa notícia, no Rio Grande do Norte, no litoral do Rio Grande do Norte, na costa do Rio Grande do Norte. Isso está sendo dado pouca importância, mas o dia que, se acontecer, espero que não tiver descoberta na Foz do Amazonas, porque isso é uma hipótese que pode acontecer, vão se voltar para cá de novo. Vão dizer, opa, peraí, então se não tem lá, vamos voltar lá na Potiguar. Vamos lá botar lá na outra ponta, que também é Gondwana, também se separou do continente africano, também tem uma similaridade geológica, etc, etc, etc. Nós temos que explorar mais águas profundas, nós exploramos água rasa e terra. Água profunda nossa é desconhecida, entendeu? Então temos futuro aí. Então assim, vamos tirar a tema da Foz do Amazonas, e isso é necessário sim, porque é melhor do que pagar royalty, gerar emprego e comprar petróleo dos outros. Qual o potencial em termos de produção? Ninguém é capaz de afirmar. Quem afirmar isso está blefando. Tem chutes, então. Porque é chute, tudo é chute. Porque pode simplesmente você furar aquele primeiro poço e não dá nada. Pode acontecer. Pode acontecer, tem disso. A probabilidade mais provável, o que é mais provável que aconteça, é que você, no final, você vai ver, vai furar e vai dizer, deu indício de óleo. E só isso. Aí você vai dizer, os jornalistas vão todos lá dizer, quanto é de reserva? Então o cara vai dizer, não posso dizer, não tem como calcular. Você vai ver, todo esse script já está... Não sabe na realidade. Não vai saber, porque é um furo só. Isso. Você pega uma reta, você pega uma folha branca, você desenha uma reta com um ponto? Não. Nem uma reta, que é bidimensional, você desenha. Que dirá um reservatório de petróleo. Mas tem o potencial de um pré-sal. Tem um potencial de pré-sal, segundo os geólogos, com análise não perfurada. Ou seja, uma coisa teórica com base na observação do subsolo. Eles tiram um raio-x da terra, olham lá e dizem, aqui tem uma formação que, se o óleo tiver aqui, é uma formação de óleo. Mas o óleo pode ter migrado para outro lugar. Eles, às vezes, não veem a rocha, que é a chamada rocha de armadilha, né? Que prende o óleo ali. Então, o óleo pode ter migrado para outro lugar. Ou pode nunca ter chegado naquela formação onde poderia acumular óleo. Essa visão você só tem com o poço. Só furando é que você sabe. Nosso tempo está acabando. Tenho 2 minutos só para você falar sobre renováveis. Você que é o diretor do CERN aqui no Rio Grande do Norte. E o que é que temos de novidade nessa área das renováveis aqui no estado? Temos uma novidade ruim, infelizmente. Nós estamos numa crise gigantesca e não está sendo vista. É uma crise surda, ou melhor, muda, não sei se é muda ou surda. As suspensões, né? Nós hoje, só para explicar assim, bem rapidamente para quem, assim, para todo mundo que é leigo, né? E eu não tenho obrigação de entender tudo isso profundamente, a eólica e a solar tem uma coisa chamada intermitência. A solar, obviamente, como todos sabem, gera enquanto tem sol. De noite não gera. Então, essa é bem fácil de entender. A eólica tem outra intermitência que é decorrente da frequência dos ventos. Nossos ventos do Rio Grande do Norte e Ceará são constantes, são bem frequentes. Mesmo assim, eles variam, claro. Tem hora que venta muito, você vê por casa, qualquer lugar aí do Rio Grande do Norte, você sai e você vê, a intensidade do vento varia, embora ela seja presente sempre, né? Este movimento da intermitência dessas fontes, ele causa uma necessidade de organização melhor do sistema das linhas de transmissão. Então, não é só porque falte linha de transmissão para levar energia para o sul, para o sudeste, que é onde tem mais consumo, não. Isso ainda tem um certo atraso em alguma coisa e tal, mas foi basicamente resolvido. Hoje você tem canais de escoamento da energia. Tem que pensar no futuro, mas ainda tem espaço. Agora, nós temos um problema de frequência de entrada dessa energia. Então, eventualmente, você tem picos de produção onde você está gerando 3, 4 vezes mais do que você está demandando. E aí, como não estoca vento, como dizia a presidente tentando explicar isso de alguma forma, ela estava explicando exatamente isso, lá atrás. De como eu não consigo estocar vento ainda, não existe essa tecnologia, eu preciso mandar parar os aerogeradores, para de gerar,
porque os outros têm que continuar gerando. E aí que dá o problema em quem investiu em eólica. Então, quem construiu o parque eólico lá está sentindo isso. Sabe qual é o corte? 70% a 80% da receita. Então, quem investiu lá na época de Vilma, que a gente trouxe lá em 2009, 2010, está agora, no meio do seu fluxo de caixa, batido em 70% da sua receita. Isso é crise, porque os fabricantes de equipamentos, que constroem parque eólico, estão todos sem vendas há 2 anos e estão demitindo gente. Então, isso a gente vai ter que ver, isso é fácil de resolver, não é difícil, mas a região, e aí que entra o papel do CERN, a nossa região unida, a nossa região forte, é que vai ter que lutar para melhorar esse ambiente. Eu queria agradecer a presença de Jean Paul Prats aqui no nosso programa, ex-senador, ex-presidente da Petrobras, ele que é CEO do CERN, Centro de Energias Renováveis aqui do Rio Grande do Norte. Obrigado, Jean Paul, por sua presença aqui no nosso programa e vamos marcar outro papo desse aí para a gente falar sobre a economia do nosso Obrigado, estado. pessoal. Valeu. Obrigado a todos. Tenhamos um belíssimo dia. Amanhã estaremos de volta com o Jornal da Mix. O melhor